aqui a participação dos alunos que estão presentes, do Tiago, da Karine, também é professora lá do IFMT, do Anthony, que está conosco aí nesse projeto de extensão que a gente chama de Ciclo de Palestras em Computação, Egresso Falando, 2023. E é sempre bom a gente entrar em contato com nossos alunos, egressos, né, saber que eles estão trabalhando em grandes empresas, e acho que a ideia é sempre trazer esses alunos para poder conversar com os alunos atuais, mostrar como que a formação, a graduação deles aqui em Ciência da Computação, como que foi, né, e como que contribuiu para que eles pudessem chegar hoje, né, e o que que eles acham que poderiam, que a computação em si realmente é importante para ele ter chegado hoje. Hoje, nós estamos trazendo aqui o egresso Ramires Pereira Aquino, né, ele é natural de São Miguel do Araguaia, Goiás. A formação dele, ele é técnico em informática pelo Instituto Federal Goiano, campus Ceres, 2011. Ele graduou em Ciência da Computação aqui pelo campus da UFMT do Araguaia, em 2016. E desde 2008, ele atua na área de tecnologia, inicialmente na área de manutenção de computadores, instalação de rede sem fio. Atualmente, ele desempenha a função de analista, desenvolvedor 3, sênior, na empresa TOTUS, que eu até então, primeiro eu falava TOTS. Então, assim, a TOTUS, né, unidade de Goiânia, com foco em sistema de gestão e distribuição e varejo, o Intor, isso? Integrante do time ARM, responsável pela antecipação de roadmap e gerenciamento de demandas de clientes, qualquer módulo ou sistema. Ele tem experiência sólida em ferramentas como Delphi, Seattle, Oracle, TG, Java, Angular, POUI, Microsoft Azure, Gira e Bitbucket. Então, Ramires, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí já de pronto, né? Quando eu te mandei o convite, logo você respondeu e aceitou. Acho que muito obrigado mesmo por poder disponibilizar esse tempo aí para poder conversar com os nossos alunos e falar como é que é hoje, dentro da sua formação inicial, hoje dentro da empresa, e que é o processo aí da empresa que você trabalha, que é, para quem talvez, não sei se todo mundo tenha noção, a TOTUS é uma grande empresa na área de tecnologia no Brasil. Já no meu mestrado, lá de 2008, já tinha ouvido falar da TOTUS, né? E até um aluno nosso agora que está falando grau, é o Felipe, né? O Felipe, ele estagiou durante a pandemia na TOTUS e vem da empresa. Ramires, agradeço, a palavra está contigo aí, tá? E aí, falando sobre você, sobre a carreira, a formação, tudinho, e aí depois a gente abre para perguntas. Maravilha. Me ouvem bem? Vamos fazer o teste aqui do som. Então, tá me ouvindo bem? O áudio está bacana? Eu tenho uma apresentação aqui, acho que eu vou mostrar ela mesmo. Vai dar certo, creio eu. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Primeiramente, boa noite a todos aí, a todos os estudantes e professores, docentes e discentes. Eu sou o Ramires, sou formando aí, formei em 2016. Junto com essa galera aí, na época eu tinha um professor Robson já estava, o professor Tiago, o Anthony, o Linder, tinha uma galera grande de professores, tudo muito fera. Então, deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui. Eu sou o Ramires, essa apresentação talvez esteja um pouco atrasada, mas eu sou de São Miguel do Araguaia, Goiás, interior mesmo, divisa ali com Tocantins e Mato Grosso, bem na esquina mesmo. Beirando o Araguaia ali, tanto que toda a minha criação e infância foi na beira do Rio Araguaia. Então, quando fui para a Barra do Garça, foi como estar em casa. Eu trabalho com tecnologia desde 2008. Eu iniciei numa empresa de manutenção de computadores e instalação de rede sem fio. Isso numa época que a internet estava chegando e não tinha tanto acesso, ainda mais no interior, a internet de escada. Então, tinha uma empresa na minha cidade que tinha um link dedicado. Esse link dedicado era questão de 5 mega, era coisa quase nada. E na época eu lembro que era questão de 150, 500, que é 5 mega. Foi o meu primeiro contato com manutenção de computadores, com configuração até de servidor, o servidor que
controlava e gerenciava todos os clientes lá, era um servidor Red Hat na época, acho que já era não era um FreeBSD, alguma coisa assim, era um trem muito estranho a mim naquela época. E eu trabalhava tanto na instalação, na rua, configurando, subindo em casa, colocando antena, aquela antena de grade, algum de vocês, talvez os mais antigos, a galera mais jovem aí, vamos dizer, hoje eu tenho 31 anos, a galera que tem 20 anos, talvez nunca nem tenha visto uma casa com antena de grade virada para outra antena. E nessa época eu fazia essa instalação, configuração, então foi onde me despertou a vontade de trabalhar com tecnologia, a vontade de saber mais sobre computadores, a vontade de ter uma profissão pautada nesse ramo. E daí eu tive um mentor, um rapaz que trabalhava lá, ele era desenvolvedor na época PHP, desenvolvia sites com Flash e tal, e ele tinha feito curso técnico informático lá no IF Goiano, Campos Séries, e recomendou bem, falou para eu ir para lá e assim, tentar aprender mais e ver se era para mim mesmo. E fui, assim, com a cara e com a coragem. Na época eu não tinha tanta vontade de fazer faculdade. Eu já trabalhava, assim, tinha meus amigos, tinha minha família, eu estava na cidade que eu gostava e achava que, como a maioria dos meus amigos, eu queria ficar ali, constituir família ali e viver ali. Ter uma profissão, né, que era a minha busca, era ter uma profissão. Então, fui atrás de uma profissão, de um certificado de profissão, certo? E no técnico informática, lá era um técnico voltado a desenvolvimento, certo? Então, lá também passei por toda a parte de rede, toda a parte de algoritmo, toda a parte de desenvolvimento, e lá eu já consegui o meu primeiro emprego / estágio. Não era um estágio, porque era um contrato mesmo empregatício, como desenvolvedor Delphi, e então eu aprendia no curso e já aplicava na empresa, aí aprendia na alguma outra coisa, por exemplo, de banco de dados da empresa, e aplicava no curso, e assim foi o meu curso técnico junto com esse trabalho. E aí, quando eu finalizei, em 2012, fiz Enem, já tive mais vontade de saber mais, de aprender mais. Alguns professores foram meus mentores em falar que, olha, você é bom com a matéria exata, você gosta, você demonstra curiosidade em aprender, então tenta aprender mais, se você tiver oportunidade. E meu medo era o custo em si, sabe? Eu nunca quis, assim, dar um custo para os meus pais e precisava me virar sozinho. Então, fiz Enem, fiz vestibular da UFG, da UEG, e aí, quando saíram os resultados, eu passei pelo Enem, passei pelo Enem, fui pelo SISU, pelo ProUni, passei na UEG, e na UFG eu não passei, reprovei na segunda fase da UFG. Então, mas eu já tinha 3 opções de ir fazer um curso de graduação, e conversando com meu pai, com meus pais, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e aí? Eu fico aqui, eu tinha passado na UEG em séries para sistema de informação, tinha passado aqui em Goiânia, em ProUni, bolsa 100%, acho que era Fazan, para sistema de informação, e passei na UFMT para ciência da computação. E aí meu pai é mecânico, falou, olha, eu não sei nem o que te falar, vai para onde você quiser, e faz análise aí, e não preocupa com custo, não preocupa com nada. Então eu tive esse apoio dos meus pais, e aí, né, entre ciência da computação e sistema da informação, eu preferi fazer ciência da computação por vários fatores, tanto pela questão mesmo de ser uma universidade federal, pela questão de o curso cobrir mais áreas e ter mais leques em si, em relação até a minha primeira missão, que era ter uma profissão. Então, decidi ir para Barra do Garças e fiz aí o curso em 4 anos, e hoje sou cientista da computação, e eu vou voltar nesses assuntos aí mais para frente. Comecei em 2012, me formei em 2016, na época formou 4 alunos, acredito eu. Quem entrou comigo só foi mais um, que foi o Sérgio também muito fera. O Sérgio hoje está em Barra do Garças, acho que ele faz até algum outro curso aí, Direito, Engenharia Civil, Sérgio. E
Fomos só nós dois que formamos regular, com 4 anos, e acredito que só eu que não, sem reprovações, que ele reprovou. Então, eu acredito que eu não tive as melhores notas, mas não tive reprovação. Atualmente, eu trabalho aqui na TOTS, Unidade Goiânia. A TOTS é a maior empresa hoje brasileira, listrada na Bolsa, na área de tecnologia. A TOTS que cunhou no Brasil o termo unicórnio, chegando a valer 1 bilhão, e hoje ela atua em 2 frentes. Assim, manter o que ela já tem, e a outra é de aquisições. A TOTS é uma empresa que compra muitas outras empresas. É bem estratégico a forma como eles analisam a aquisição, e toda aquela questão de demonstração de resultado, pela questão do compliance mesmo, de ser uma empresa listada na Bolsa, é apresentado a gente, dentro da empresa, para os colaboradores, e, assim, tanto o sítio local, no meu caso Goiânia, quanto os demais sítios, em si a gente sempre fica sabendo dessas movimentações, é sempre informado. Da TOTS, hoje eu trabalho num time, que esse time basicamente trabalha com demandas pagas pelos clientes, e vem qualquer tipo de bucha para a gente lá, e a gente joga para cima, toca, domina no peito e marca o gol. Beleza. Vou voltar aqui um pouco na questão da educação, né? Quando eu fiz o técnico em informática pelo IF, isso o IF goiano assim, não sei se alguém conhece, mas o IF goiano Campos Séries, ele é um antigo Cefet, que era escolas agrotécnicas antigamente. Então ele é uma fazenda, lá no meio do mato, e eles iniciaram esse curso de informática lá, e também tem um curso tanto integrado ao ensino médio, como o curso de agropecuária, agricultura, e tem o fora do ensino médio, que é um curso técnico mesmo, de 1 ano e meio, são 3 semestres, e esse curso é voltado a criar profissionais de mercado. Então, eles focam bastante nas competências que o mercado mais solicita. Então, no caso, quando eu estava lá, era questão de rede, configuração de rede, cabeamento, era configuração até na época a gente tinha bastante plaquinha de rede, então a gente vivia validando, testando aquelas placas de rede, construindo, climpando cabo e tudo. Então era bem técnico, bem, vamos dizer, manual e prático. Então, assim, a parte da teoria era só para a gente não levar choque. Olha, gente, a teoria está aqui, mas vamos para a prática. Aqui você configura o IP-Table, aqui você conecta no servidor via SSH, aqui você valida se está funcionando ou não. Aqui são as ferramentas de limpar cabo, de teste de conexão. Como eu estou fora dessa área de redes, assim, rede física, já nem lembro mais algum nome dos equipamentos que eram utilizados. E a parte de desenvolvimento de software já eram as tecnologias que estavam no mercado. Então, a gente já começou com Delphi, fez algoritmos ali com alguma coisa assim, mas foi bem rápido, já colocou a gente no Pascalzinho, e do Pascalzinho a gente já foi para o Delphi, já criar telas e fazer programas mesmo para executar no sistema. Depois fomos para o banco de dados, mas também tudo assim, muito prático, sem muita teoria, é assim que faz e tchau, certo? Então, o banco de dados foi da mesma forma, instalação, configuração, consulta, tchau. E eu vi que no curso faltava muita parte teórica, né? E, assim, era para fazer profissionais que iam trabalhar em determinado assunto e, de certa forma, pronto, né? Talvez eu esteja resumindo demais, né, falando de modo simplista demais o que o curso abrange, mas era bem prático mesmo. Tá? Então, eu saí de lá já com experiência só do técnico. Então, no final, teve TCC, a nossa apresentação foi um sistema para gestão da biblioteca, que até ficou funcionando lá esse sistema, a gente criou todas as telas, banco de dados, toda a questão de modelagem, de versionamento, então ficou funcionando lá esse sistema enquanto eu saí. Se está lá hoje, tomara que não estejam, porque talvez ninguém deu manutenção naquilo, e um sistema feito por alunos, eu não confio nem nos
feito por profissionais. E, beleza, fui para Barra do Garças fazer ciência da computação, já que eu tinha passado, como eu havia falado, e tinha o apoio dos meus pais, e cheguei sem nunca ter parado em Barra do Garças. Sim, havia passado por dentro aí de ônibus. Meus pais, mesmo eu sendo de São Miguel do Araguaia e tal, meus pais hoje moram em Porto Alegre do Norte, próximo a Confresa ali. Então, eles já estavam para lá, e na minha casa aconteceu diferente. Não foi eu que saí de casa primeiro, meus pais saíram de casa e me deixou lá em São Miguel sozinho assim, entre aspas, e como eles estavam em Porto Alegre do Norte, eu já conhecia ali essa rota, de Goiânia, Porto Alegre, passando por Barra do Garças, mas nunca havia parado aí. Então, quando eu consegui passar na universidade, falei, agora eu vou, certo? Então, cheguei na universidade já com uma certa bagagem. Então, na minha concepção, o primeiro semestre seria tranquilo demais, algoritmo, lógica de programação, isso aí para mim. E eu já havia trabalhado, então, não só no técnico, mas havia trabalhado como desenvolvedor. Trabalhei numa empresa que eu desenvolvia já em Delphi, fazendo manutenção no sistema ERP, Lord. Trabalhava com um banco de dados Postgres. A gente já tinha toda uma questão de versionamento, só que era com Subversion, SVN, era terrível, horroroso, mas funcionava. Lá também, nos últimos, vamos dizer, 4 meses, eu fui para uma área de desenvolvimento web, que já era com PHP, então fiz um portal todo da empresa, e site, tudo em PHP, e mesmo assim continuava no Delphi. E quando eu fui para aí, né, eu achei que, beleza, agora eu vou nadar de braçada, logo termino o curso, tanto até o professor Robson relembrou que cheguei aí, a minha visão era terminar em 3 anos e meio e ir embora o mais rápido possível daí, certo? Já com o meu diploma na mão, já começar a trabalhar, já começar a ganhar dinheiro, já comprar um carro e seguir minha vida. Esse era o meu objetivo quando eu cheguei aí. Então, foi assim, já cheguei com essa ansiedade de terminar. E já uma dica, né? Eu acho que eu perdi muito com isso. Perdi bastante, poderia ter aproveitado muito mais as oportunidades que a universidade tem, tanto na questão de, às vezes eu tinha as notas, já tinha todos os pré-requisitos para fazer o intercâmbio, e assim, naquela ansiedade de terminar, até a professora Lívia, na época, chegava até me encher o saco, lá, cara, por que você está com tanta pressa, você vai fazer um intercâmbio, aproveita, calma, reprova, vê como que é reprovar, entendeu? E quando eu cheguei, achei que seria tudo tranquilo, primeiro semestre, e já meio que levei uma rasteira, um choque de realidade muito grande, questões matemáticas mesmo, fundamento de matemática na época, foi algo que me deixou sem dormir, sabe, algo que, como havia estudado em escola pública, hoje eu vejo, tenho essa noção, de ter estudado em escola pública, feito meu terceiro ano, ensino médio, sem levar muito a sério, né, que a gente está naquela fase de aborrecente, e quer curtir a vida, e no interior, cidade pequena, festa e muitos amigos. Então, perdi, assim, talvez aquela questão de ter aprendido mesmo, de verdade. E quando eu cheguei em Fundamentos de Matemática, eu falava um idioma que não era normal a mim. E, assim, com muitas lutas, foi tranquilo, a parte de programação. Na época, era a professora... Meu Deus, esqueci o nome dela. Me faltou aqui agora. Luciana Leme? Isso, ela mesma, professora Luciana. Ela mesma, e assim, ela foi bem exigente na matéria, tanto eu já com experiência, mas eu não tinha experiência em C na época, era a linguagem que estava para a matéria, para a disciplina, então ainda sofri um pouco e vi que, assim, né, baixa a bola aí, meu amigo, você, sinceramente, tudo que você sabe, reaprende aí, não vai dar muito certo. E aí, fui na questão de disciplinas, algumas disciplinas que o técnico me apoiou foram super tranquilas, assim, ao meu ver, né? Por exemplo, banco de dados foi tranquila, acredito que banco de dados eu fiz com o Anthony, teve um tópicos especiais que foi em Java, que eu fiz com o Max, eu acho, também foi tranquilo demais, porque eu já conhecia Java, já conhecia banco de dados, teve uma disciplina em Python também, que foi tranquilo demais, mas as outras demais
até havia comentado com o professor Robson, como compiladores, então era algo totalmente novo. Então eu sabia o funcionamento do compilador, mandar comandos e executar para lá e tchau. Então eu jogo meu código, ele me dá meu programa e é isso, entendeu? E quando a gente vai para dentro e começa a entender o que ele faz, tudo que ele faz, a gente começa até a melhorar a nossa parte de desenvolvimento mesmo. E, assim, durante o tempo que eu estive aí, também, aí, assim, né, as oportunidades da universidade. Bolsa, auxílio, tutoria. Então, tudo isso, que eu pude aproveitar, assim, financeiramente eu consegui, até algumas coisas assim de tutoria que eu não conseguia, eu estava perto da galera para aprender, e até para diminuir as dores, sabe? Da disciplina, por exemplo, disciplina de física, cheguei achando que, não, beleza, eletricidade e magnetismo, eu sei pouco de eletricidade de casa, sei soldar, porque lá na primeira empresa, quando eu trabalhava com cabeamento, eu já fazia solda, já sabia utilizar um multímetro, então eu falei, tranquilo. E caí do cavalo, foi bem difícil, mas consegui. E aí consegui uma bolsa, estágio, não sei muito bem ao certo o que era, mas era dentro da biblioteca, dentro da universidade, remunerado. Então, isso me fez participar mais tempo da universidade. Então, eu fiquei mais tempo, conheci mais gente, e foi talvez um dos grandes benefícios assim, que me ajudou, tanto financeiramente, quanto de conhecer a universidade, conhecer alguns processos, conhecer outros professores, conhecer como os técnicos administrativos da universidade trabalham, toda aquela organização. Tanto que os eventos dos técnicos administrativos, porque assim, a universidade ela é meio que dividida, a galera que dá aula e a galera que trabalha lá. Não que a galera que dá aula não trabalhe, né? Mas, e o pessoal técnico administrativo, até nos eventos deles, as comemorações, quando havia alguma questão de votar para ver se tem greve, tanto eu quanto as meninas que estavam lá também nessa mesma bolsa de auxílio lá, o pessoal da universidade, a gente estava incluso, a gente fazia a parte, às vezes, de uma comissão e tinha algum ponto de voto. Durante também a universidade, a gente começou talvez a gente iniciou a primeira acadêmica aí da universidade, não sei nem se existe, da computação ainda. A gente montou alguns times que só perderam, mas assim, a gente participou dos eventos esportivos da faculdade, que também é algo que é a mais do curso, que eu vejo hoje, talvez assim, já relembrando o que eu falei, né, eu perdi muito pela ansiedade de concluir logo, entendeu? Talvez eu deveria ter aproveitado mais, com mais calma, não assim a parte do estudo, mas a parte extra da faculdade, sabe? E deixa eu ver se tem mais algo interessante. Acho que algo interessante eu vou falar mais à frente. E assim, consegui concluir o curso, né, no tempo, não no tempo que eu queria, porque na época era o Max, o coordenador, por causa de uma matéria que ele me tirou lá, ele falou que eu estava... O Max não voltou, né? O Max ainda está lá para Paraíba, acredito eu. Ele era o coordenador na época, e assim, foi um professor assim, que me apoiou e me ajudou assim, a mudar alguma mentalidade que, acredito eu, talvez até dando assim, uma dica ou sugestão, que foi a mentalidade do técnico, sabe? Assim, eu tinha uma questão de, olha, eu vou ler coisas técnicas, eu vou pegar um livro aqui, vou pegar um livro técnico, vou pegar um livro de lógica de programação, vou pegar um livro de compilador, vou pegar um livro de engenharia de software, do Fresno lá, esses livros é o que eu vou ver. E numa conversa com ele, assim, foi tão marcante que até hoje eu lembro disso, ele falando, não, mas espera, você está aqui na computação, você está fazendo um curso, de certa forma, que vai ser técnico, você vai trabalhar com tecnologia, mas a tecnologia é o meio. Então, você não faz tecnologia por tecnologia, entendeu? Então, você faz, vamos dizer, a gente faz uma ferramenta para auxiliar um negócio real, de um assunto real, de um nicho qualquer. Por exemplo, hoje eu trabalho com
com RP para distribuição e varejo. Então, meus conhecimentos de software me auxiliam a materializar a regra de negócio que é do varejo e da distribuição. Então, de certo modo, fazendo análise de 80-20 de Pareto, na maioria das vezes eu preciso saber mais do varejo, mais da distribuição, dos processos financeiro, fiscal, logística, WMS, para implementar algo que eu vou usar 20% do meu conhecimento técnico, do que ao contrário. Porque a tecnologia, as ferramentas, elas são meio. Entendeu? Então, você vai resolver um problema. E nessa época, ele até falou, e ele tem um monte de filhos, eu perdi a conta naquela época. Ele falou, na minha casa, a gente assina até capricho lá, e eu leio capricho. Eu falei, mas professor, para que o senhor lê capricho? Ele falou, cara, porque assim, eu preciso saber o que os jovens estão falando, porque eu vou dar aula para jovens. Então, é um contexto que eu preciso estar interligado para, olha, na hora que eu for passar a parte técnica, que você vai entender o que é o técnico, preciso estar exemplo que você entenda, preciso falar a sua linguagem. E isso me despertou, assim, de tal modo que eu já havia trabalhado em empresa, já havia apanhado sofrido um pouco escrevendo código, e falei, faz totalmente sentido. E aí comecei a ter, assim, olhares para outros assuntos, né? Olhares para, por exemplo, assunto de contabilidade. O que é contabilidade? Assuntos para administração, como que é a administração da empresa? Assuntos do esporte, por exemplo. Hoje, toda análise de dados esportiva é gigantesca, entendeu? Então, a gente começa a mudar a visão de, então a ferramenta, meus conhecimentos técnicos, é o que eu aprendi na faculdade lá, por exemplo, um limite, onde é que eu vou aplicar isso no mundo real? Então, por exemplo, estava trabalhando, até essa semana, estou trabalhando com a questão de precificação, e eu preciso de uma margem e de um preço lá, e assim, eu preciso da margem do preço e não tenho nenhum dos dois. Então, a gente foi para o quadro mesmo, foi fazer os cálculos, foi gerar uma função para chegar num limite e eu encontrar esse limite de acordo com a margem que eu passar ou o preço que eu passar, e ali não vai chegar no valor exato, mas eu sei que está muito próximo do que é pedido e o sistema já vai estar, de certa forma, documentado e o cliente vai entender. Então, na reunião com o cliente, a gente falou, olha, é o seguinte, você jogar aqui tanto, por causa disso, disso e disso, vai acontecer isso, e a gente não consegue chegar no total por causa disso, disso e disso. E aí a gente consegue comprovar matematicamente como que deve ser feito e como que é feito, e ele consegue, tanto, às vezes não entender matematicamente, mas entender o negócio dele. Então, a determinada jurisdição lá do caso aqui de Pernambuco, colocaram uma questão de CMS lá. E pronto, assim, a gente não vai brigar com o Estado. Colocou uma questão de ISS, de serviço. Você não vai brigar com o Estado. Você vai pegar aquilo ali, que é a regra de negócio deles, e materializar na tecnologia. Então, essa conversa, esse assunto com esse professor me ajudou muito, né, a despertar e abrir os olhos sobre isso. E outra coisa, talvez até uma dica para os estudantes, aproveitem mais seus professores, sabe? Usem mais eles. Talvez até os transformem em mentores mesmo, sabe? Pega no pé, tirem dúvidas, não tenham, talvez, acho que receio nem tanto, acho que é medo mesmo, a gente às vezes quer ficar tão no nosso canto, quer tentar resolver sozinho, e às vezes esquece que o professor, além de dar aula, ele é uma pessoa que está ali naquele assunto, várias vezes naquele assunto, é uma pessoa que alguns têm mais idade, já passou por outras coisas na vida, e tem uma experiência, às vezes, para dar para a gente até uma palavra de ânimo, entendeu? Então, eu vejo isso hoje, né, vejo, assim, já tive numa posição de mentorar júnior, então eu vejo que, às vezes, não é nem a parte técnica, sabe? Às vezes é a parte de transferência de experiência. Então, olha, lá na faculdade, eu tive um problema assim, assado, eu já teve vezes eu contando com o colega assim, que aconteceu isso, e ele, nossa, cara, que legal, não sei o quê, e depois de um tempo ele vinha me falar que, você lembra aquela história que você contou?
E assim, que história e tal. Então, cara, eu lembrei de você me contando a história do que vocês fizeram e achei uma solução aqui para um problema que nós tínhamos. Falei, caramba. E aí, isso é transferência de experiência. Então, ele não vivenciou o que eu vivenciei, mas ao contar para ele, ele pegou alguns fragmentos ali e conseguiu resolver um problema de modo experiente. E talvez outra dica em relação à faculdade em si, né, é se esforcem, assim, de modo que assim, se esforçar é muito genérico, né, de modo que você consiga explicar o que você está aprendendo, entendeu? Tente explicar para os seus pais, por exemplo, pai, hoje, não sei o grau de escolaridade, pai ou mãe de vocês, ou irmão menor ou mais velho, hoje eu aprendi sobre linguagens formais e autômatos. E aqui são os estados, é uma parada meio assim, assado. O senhor entendeu? Entendeu? De modo que, assim, nos níveis de aprendizagem, de como a gente aprende, ensinar é lá em cima, entendeu? Então, a gente, às vezes, aprende mais ensinando. Então, ao explicar para alguém alguma disciplina, ou o que você aprendeu no dia, ou falar em voz alta, ou criar um canal no YouTube para comentar sobre, ou escrever posts ou blog, isso ajuda muito. E isso eu acho que é o a mais. Então, eu vou lá fazer a lista de atividade, vou ler o capítulo, vou na aula, apresento trabalho, mas e aí, como você mede o seu aprendizado? Né? Não só nota. Eu teve matérias que eu tirei 5, 5.4, 5.3, mas eu aprendi algumas, né? Então, você vem aquela, minha nota foi ruim, foi só para eu passar, mas será que eu lembro? Aí você vai entender, fala, será que eu consigo fazer um cálculo aqui? Será que eu consigo colocar um resistor no meu... De vez em quando aqui eu lembro e vou brincar com um site aqui de Arduino, eu falo, meu Deus, como que calcula essa resistência? Nossa, eu lembro. Eu não lembro o nome da professora, e nem do professor. O primeiro professor nosso aí de lógica, circuito digital, da física, aceleradíssimo. Não lembro o nome dele. Mas eu lembro dele falando modos pôneis e alguns cálculos que na memória da gente, tá. Aí você consegue pelo menos pesquisar. Ou mandar lá pro chat GPT. Chat GPT, como que eu calculo a resistência e PPP, entendeu? Então, isso algumas coisas que é um esforço a mais, entendeu? É fazer o a mais além do curso, além da lista de tarefa, além do trabalho, além do projeto. Eu tive a oportunidade, assim, de um curto período, de estar no conselho dos alunos, numa época que estava fazendo PPP, e participar lá na sala dos professores de algumas reuniões. Assim, eu não sei vocês, mas eu fui descobrir onde era a sala dos professores nos penúltimos semestres, no último ano. E por causa disso. Se não fosse por causa de eu estar nesse conselho, eu não tinha nem chegado lá. Então, procurem os professores, pergunte mais, pergunte sobre a vida, fale, às vezes, algo que, professor, eu estou com uma dificuldade na minha casa, está acontecendo isso, isso, isso. Aí ele não vai poder te ajudar. Mas às vezes ele vai te ouvir. E às vezes só você ter alguém que te ouça já vai te dar um ânimo maior. E deixa eu passar aqui minhas experiências. A minha primeira empresa que eu trabalhei, nessa Tussort Tecnologia, na época que eu trabalhei, ela era bem feinha, era bem começada. Tanto hoje lá, está bem mais chique, eu conheço os donos, conheço o pessoal que trabalha lá. E nessa empresa, assim, foi o start. Então, hoje eu sou muito grato pela oportunidade que eles me deram, que eu tinha saído do supermercado. Então, eu era repositor no supermercado, minhas experiências eram de servente, minhas experiências eram capinar lote, e eles falaram, Ramiro, você entende, você sabe o que é positivo e negativo na energia? Você consegue instalar uma tomada sem levar choque? Consigo. Então, beleza. Então, você pega aqui está a antena, aqui está o cabo, você vai soldar a ponta desse cabo aqui são as plaquinhas de conexão, na época era tudo PCI Express, aí depois que vieram as plaquinhas USB,
Então, não leve choque, não estrague os computadores dos clientes, não caia das casas. Essa foi a minha recomendação. E lá eu fiquei um tempo trabalhando com eles e aprendi muito e tive essa questão de, olha, é essa área mesmo que eu quero. Depois fui, pô, rapaz, quando eu vi essa foto, eu fui para uma empresa que eu trabalhei lá em Séries, que era Fox Desenvolvimento. Essa empresa já trabalhava com um sistema implantado, na época era no Iguaçu, uma grande empresa do Grupo Irmão Haas, lembro certinho. Então lá era, assim, bem poucos funcionários, uma casinha, mas era bem hardcore mesmo, desenvolvimento insano. É, assim, hoje eu vejo, assim, olhando para o que eu faço hoje e como a gente, tendo algumas lembranças de como a gente trabalhava antes, eu falo, gente, como que aquilo funcionava? Mas funcionava, assim, até depois que eu saí, depois de algum tempo, que essa empresa lá, eles reformaram e tal, não sei como está hoje. Depois, assim, isso já depois da faculdade, e até uma parte bem importante, que é a parte de contatos. Fazer o network, assim, eu acho, a gente começa a falar essas palavras, network, brainstorming, roadmap, isso é normal. E os contatos, tanto o primeiro contato que eu tive nessa empresa, na Fox, em 2012, me levou para essa empresa em 2016, quando eu terminei a faculdade. Então, um colega de trabalho, que virou meu amigo, hoje é meu amigo, é meu compadre, ele, durante todo o tempo que eu estava na faculdade, a gente estava em contato, conseguia vir para Goiânia e a gente se encontrar para tomar um e tal. E ele, nessa empresa, às vezes ele precisava de alguma coisa em PHP, às vezes eu estava na biblioteca à noite trabalhando e falava, estou precisando de um login PHP aqui, assim, copiei isso aqui da internet, não funciona, me explica aí. E aí eu parava, explicava para ele. Teve um serviço de entrega de laudos que, mais ou menos, assim, grande parte eu desenvolvi lá na biblioteca da FMT, junto com ele à noite. Então eu falava, olha, durante o dia é meio corrido, não consigo, mas durante a noite eu estou na biblioteca. A biblioteca é o pessoal que, assim, baixa os ânimos na hora que o pessoal da noite entra, questão de 7h30, eu estou tranquilo, até quase 9 horas, então você pode me ligar e a gente vai alinhando. Então, esse contato ficou com uma vaga em aberto lá mais de meses me esperando. Então, quando eu formei em maio, final de maio, formei final de maio, aí falei para ele que eu ia ficar junho de férias, eu fiquei junho de férias, e quando foi dia 5 de julho, eu entrei nessa empresa para ser desenvolvedor na EPA Delphi, né, me contrataram assim, chega aí que você vai ser desenvolvedor Delphi. E cheguei lá, descobri que eu era desenvolvedor Delphi, eu era DBA, e assim, uma das partes muito boas que eu fui para, de certa forma, ser um Cloud Engineer lá e cuidar da AWS. Então, eu já havia iniciado meus estudos com a AWS, que assim, lá quando eu desenvolvi em PHP, a configuração era cPanel. Então, a gente conectava no portal cPanel, mandava arquivo via FTP, rodava lá e via se estava funcionando, era terrível. E já no final da graduação, eu já comecei a me sintonizar mais com as tecnologias novas do mercado. E até uma outra dica, que é participem de eventos, participe de simpósio, participe de webinar. Hoje é infinito o número de webinar, de treinamento. Qualquer site hoje, qualquer empresa de tecnologia tem um portal developer. Então, sei lá, chega Microsoft, develop.microsoft.com, página de desenvolvedor da Microsoft. Google, da mesma forma. Facebook, ou Meta, Amazon, Sankhya, TOTUS, qualquer empresa de tecnologia, assim, quase todas elas, tem esse portal do desenvolvedor, e ali você já consegue fazer uma análise do que eles estão trabalhando, fazer um webinar, fazer um curso, às vezes gratuito mesmo, pela própria plataforma. E nessa empresa, cheguei como desenvolvedor Delphi, virei DBA, o banco de dados lá na época MySQL e Firebird, desenvolvedor PHP e com a AWS na mão, controlando S3, controlando instância RDB, controlando máquina virtual e tudo isso. E muita coisa, assim, eu fui melhorando pela questão mesmo de aprendizagem, então já aprenda a aprender. Tá? É algo que na universidade, às vezes a gente foca assim na matéria,
a gente às vezes começa a aprender a malandragem do professor. Ó, esse professor aqui, ele, nas provas dele anterior, ele cobrou isso, a gente pergunta para os alunos, às vezes, reprovados, ou e aí, o que ele gosta? Não, ele gosta de trabalho. E os reprovados é sempre bom, os caras dão o caminho, ainda mais quando mais o cara reprovou, parece que mais o cara sabe a cabeça do professor, ele entra assim de maneira que eu falo, rapaz, os caras tinha que ser a psicólogo, os caras é fera. E acontece dessas orientações deixar a gente acomodado. Sabe? Então, eu lembro de algumas provas que, por exemplo, na área mesmo de matemática, que na hora que eu li a prova assim, eu não entendia e tentava relembrar e tal, e às vezes aprendia na hora da prova, assim, tentando relembrar e tentando conectar os pontos, o que havia dito, e na hora da prova eu às vezes aprendia, e tem umas 2 ou 3 vezes, em álgebra linear mesmo, foi desse jeito, eu lembro muito bem. Falei, cara, por que eu não aprendo isso de verdade? E também virou uma chave da minha cabeça. E nessa empresa, fui, assim, talvez eu tive a oportunidade de iniciar um projeto, que é coisa que em empresas raramente vai ter assim, algo tão grandioso, que é fazer uma migração de um sistema, de certa forma, mudando de tecnologia, mudando de arquitetura, mudando todo o design, toda a plataforma para outros. Então, a maioria das vezes, quando em outras empresas que eu estou e estive, você chega, o sistema está funcionando, está rodando, tem toda uma bagagem de gente lá que fez coisas boas e coisas extremamente ruins, e que às vezes a gente olha assim, eu tenho até um tique de... Tem coisa assim que eu olho assim, num código, assim, quando está muito ruim, começa a tremer, e isso às vezes a gente vê e tem que ignorar, porque o trem tá rodando. E se você mexer ali, às vezes, é algo que, beleza, eu vou mexer aqui, vou melhorar e tal, mas isso aí tá coberto por teste? Isso aí você vai avisar para quem você vai avisar que você mexeu aí? Isso aí faz parte do seu contexto, faz parte do escopo da demanda. Então, às vezes a gente tem que só passar e ir no ponto exato. E nessa empresa eu tive essa oportunidade, trabalhei lá quase 4 anos e meio. Então, lá a gente fez toda uma questão de arquitetura, desenvolveu toda a migração do sistema, que era em Delphi, que usava o banco Firebird, que estava desktop, que tinha várias bibliotecas, vários sistemas legados, uma plataforma já web. Na época, eu fiz todo o levantamento, tanto de custo, beleza, para qual plataforma que a gente vai mudar? Então, por quantos anos que essa plataforma tem que ser segura para manter? Qual que é a linguagem que a gente vai utilizar? Quais são a oferta de funcionários, oferta de trabalhador, mão de obra mesmo no mercado para isso, quais são o custo da mão de obra. Então, na época, até foi escolhido Node, Electron, TypeScript, com JavaScript, justamente por causa de todos esses fatores, a AWS, que a gente já estava na AWS, nessa época eu dei um treinamento para um rapaz que era do suporte, e ele já tinha trabalhado com TI, como gestor de TI, e fui passando para ele todo o treinamento de AWS, permissão, licença, configuração, e saí da AWS, deixei ele como engenheiro de cloud lá. Então, sempre que eu precisava de alguma coisa, de uma instância, de um banco, de um acesso, eu já falava era com ele, me manda aí. E mas como que eu faço? Se vira, eu quero aqui e pronto. E nessa empresa eu tive um papel de liderança, que foi aonde, talvez outra dica, a gente tem que sair da faculdade técnico, de certo modo, sabe? Então, quando você sair da faculdade, tem que ser 80% técnico e 20% pessoas, assim, relacionamento, gestão, administrativo, porque é onde você vai ter a primeira oportunidade. Então, você vai conseguir mostrar que você tem um conhecimento técnico e você vai conseguir ali resolver alguns problemas, e com embasamento de ciência da computação, a gente consegue resolver muito mais problemas e, de certa forma, a exigência é muito alta. Eu chegava nessa empresa aqui e eles falavam, olha, preciso disso, 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 e que funcione assim, assim, assado. Eu falava, tá, peraí, eu preciso analisar isso aí. Ué, mas você não fez ciência da computação? Entendeu? Ué, mas você não é o cientista? Então, esse tipo de coisa vinha e era assim, para ontem. Tipo, essa empresa ela também tem um pedal, ela tem uma equipe, uma galera de software e uma galera de hardware. Então, eles têm um pedal lá que esse pedal é terrível.
Então a gente tinha que ir lá, beleza, o pessoal da engenharia às vezes ia lá perguntar, ô Ramiro, você já viu isso, isso e isso? Falava, olha, não vi não, mas vamos lá, o que é isso? Me explica mais ou menos. E aí ia para casa, estudava alguns artigos, fazia um documento mais ou menos e levava lá para eles, falou, ó, descobri isso, isso e isso. Então teve uma oportunidade que até cheguei lá e falei, galera, vamos trabalhar com datagrama. Os caras, se é louco, o trem já tá mandando aqui sinal, a gente trabalha com sinal digital, falei, ou sinal analógico, falei, não, mas pera, se você trabalhar com sinal analógico, tem que converter do mesmo jeito, TTT. E a gente entendeu e eles criaram tanto que eles estavam utilizando um microcontrolador muito potente, um pedal. Então era um microcontrolador lá que hoje, né, hoje roda CS, o microcontrolador que eu estava usando nesse pedal. Falei, não, mas esse pedal de vocês aí tem poder para mandar instalar o sistema nele. Então vamos mudar. E aí mudou o protocolo e isso resolveu bastante. A parte do protocolo aí foi com eles. Lá eu não me envolvi tanto. Eu fiquei na parte de receber as informações. Receber de certo modo. Que aí entra novamente a parte das relações, do network, que eu tive aí um colega, eu tenho, na época era colega, hoje é meu amigo, meu compadre, também, é o Éder, ele também estava aí trabalhando, e eu falei, cara, vem trabalhar comigo, tô precisando de um cara aqui, que seja cientista da computação, que tenha um pensamento diferente, que eu tô com uma galera aqui que tá me dando dor de cabeça, e ele aceitou, veio para Goiânia, trabalhamos junto, e eu passei para ele esse problema aí do pedal, estava até comentando com o professor, e ele se virou para lá e deve estar funcionando até hoje com o que ele fez, entendeu? Então, ele fez interfaceamento com Node-RHD, com interface humana dentro do Windows mesmo lá, e está funcionando. E aí vem a parte de relações, ó. E aí, quando você sai da faculdade, eu estava falando da parte de liderança, você tem a parte técnica no começo, mas depois a parte pessoas, parte gestão, fala muito mais alto, sabe? Então, daí você vai inverter, né? Inverter ali para 80% pessoas, gestão, liderança, e os 20% ser técnico. Mas esses 20% técnico ainda continua sendo aqueles 80%, que você ainda continua estudando, mas você vai ter de aprender a lidar com pessoas, lidar com emoções, lidar com alguns problemas que simplesmente não dá para você virar as costas e ir embora. E isso me fez crescer muito como pessoa, como ser humano, porque eu precisava, às vezes, como eu falei, ouvir o desenvolvedor falando que na casa dele estava ruim, que ele tinha brigado com a namorada, e assim, ouvir ele falando e só acolher mesmo e falar, então beleza, entendi, cara, vai dar tudo certo, vou trabalhar, entendeu? E aí, das vezes que eu fui lá para a Liari fez um headhunt comigo. Epa, pode falar, Arthur. Não vai falar, mas mudou de ideia. Tá me ouvindo? Bem, alto e claro? Sim? Muito bom, Rami. Tá bom. Show. E aí eu fui para a Liari. A Liari já foi aquela questão também de conexão. O mesmo que me levou para a Zscan me levou para a Liari. Mas ele me levou para a Liari de modo tranquila. Me levou de modo assim, foi comentando sobre mim na empresa, e aí fizeram um headhunt lá e me buscaram lá na Zscan, fizeram a proposta, e estava em época de pandemia, então eu não queria sair da Zscan na época da pandemia, porque, assim, todas as empresas levaram aquele choque e tal, ninguém sabia muito o que ia ser, o que ia fazer, até o momento, estava indo para a empresa, e eu chegava lá, os caras espirravam, galera, tô indo embora para minha casa, e vinha embora, e aí coloquei o desenvolvimento remoto, e aí entrei de férias, e não podia ir para lugar nenhum, então eu consegui segurar eles ainda mais uns 6 meses, o pessoal na época era Ciagre. Falei, galera, eu não posso sair da Zscan agora, eu não posso deixar eles na mão, a gente está com o software lançado, tinha acabado de lançar o sistema, a gente já está com alguns clientes rodando em beta, alguns clientes já vai, assim, começar a mandar ticket para nós aqui, então eu não posso sair daqui. E assim foi,
E foi quase exatamente 6 meses. O Douglas, que na época era o coordenador lá, não sei se é ele ainda, me ligou e falou: Ramires, 6 meses. E aí, vem ou não? Falei: Douglas, então me faz a proposta aí, o que eu vou trabalhar aí, como que vai ser, PPP. E aí ele falou e tal, explicou, e eu aceitei a proposta deles, assim, pela maior parte financeira, e fui para lá, e lá eu caí num time de legislação. Então eu tinha saído de um time de saúde, health tech, processamento de imagem, utilização de hardware, sistema de informação para clínicas e entrega de documentos, de certa forma, sigilosos, extremamente privados na internet. Então tinha todo um contexto que eu simplesmente desconectei dele e caí no contexto da legislação. Então lá na SIAG eu trabalho com legislação, tributação, em questões fiscais e financeiras. E pro agro. Então mudou assim totalmente da água pro vinho e assim tocou a bola, dominei e fiz gol. Então fiquei lá 1 ano e 7 meses. Trabalhei no melhor time que tinha lá. Essa é verdade. Então, para mim foi fácil pela organização do time, pela organização do trabalho, pelos analistas que tinham lá, tinham excelentes analistas. Então, foi confortável para mim durante esse tempo. Então, eu descansei durante 1 ano e 7 meses. Muito trabalho, muita correção, muito busta. Então, um caminhoneiro com a nota lá no porto, lá não sei na onde, para descarregar o caminhão, tinha um asterisco na nota errado, e a Receita não aceitava, o sistema emitia errado, e aí teve até uma emergência desse jeito. Ramires, resolve esse problema. Aí, beleza, vou falar com o caminhoneiro no WhatsApp. E aí, cara, o que tá acontecendo aí? Não aceita minha nota, a tara não bateu, o sistema de vocês é um lixo, é uma porcaria, fazenda tal, eu peguei, passei em tal lugar, não sei o que. Calma, respira. Vamos lá. Onde é que você emitiu? Quem te emitiu? Onde tá? Pode falar, professor. Ramires, só para não prolongar muito assim. Nossa, eu vou acelerar aqui. E assim, isso. Mais uns 10 minutos. Tá, isso ocorre. Você disse que não ia falar muito, mas você falou que ia ser rápido, uns 20 minutos. Não, eu vou chegar numa parte interessante. E assim, beleza. Consegui e, novamente, como eu já estava estabelecido no mercado, o pessoal que estava lá comentando, vendo que eu tinha feito um bom trabalho, estava fazendo um bom trabalho na época. E aí a TOTVS fez o mesmo esquema. A TOTVS também fez o Red Hunt, me ligaram, falaram comigo, falou: galera, eu estou aqui, tem pouco tempo, eu preciso saber qual é a perspectiva da empresa. Foi onde eu entrei em contato com minha coordenadora, entrei em contato com o coordenador, falei: galera, qual é a perspectiva de vocês aqui? E assim, a minha vontade era de trabalhar com engenharia e arquitetura lá dentro da Ciagre, até então virou Aliar e tal. E esse é o meu objetivo. Ir para a parte mais altos mesmo, para trabalhar mais com arquitetura. E aí eles ouviram falar, me fizeram uma contraproposta, mas não me animou o suficiente. Então aceitei, vim para TOTVS, aí já saí do período de descanso, que aí na TOTVS foi pauleira. Porque eu caí num time muito bom, mas lá é demanda de antecipação, o cliente que contrata uma determinada melhoria que ele precisa, então ele pagou, a gente tem tempo para entregar, e tecnologias, Delphi, Java, Angular, esses dias lá teve até C Sharp, os assuntos são venda, compra, varejo, distribuição, WMS, e N coisas, desktop, na nuvem própria da TOTVS, e assim, tem sido bastante enriquecedor em relação a vários outros conhecimentos que eu venho adquirindo, mas também é bem desafiador, certo? Então, hoje a gente está trabalhando numa questão de vendas, no meu caso aqui, estou trabalhando na questão de sugestão de preço. Eu achei que o preço colocava lá, eu comprei de tanto, que era 30% de lucro, e pronto. Só que aí vem custo financeiro, custo fiscal, custo contábil, e toda uma questão envolvida que complica pra caramba a questão de preço. Uma coisa
de certa forma, simples, que poderia ser simples, né? E aí, amanhã vai chegar a demanda do WMS. Aí é endereço de picking, é estoque, N outros assuntos que basicamente tinha nada a ver com vendas, com sugestão de preço. E assim, a gente vai alternando aqui entre assuntos de uma maneira que eu acho que é muito rápida, mas é bem legal, assim, para mim, que gosto de desafios, eu acho muito interessante, assim, você mudar de assunto de uma maneira assim, tão brusca. E, assim, é claro que tem os analistas, que são os SMEs, vem a documentação, definindo o escopo da demanda, tem todo o contrato com o cliente, já tem ali os direcionamentos, mas a forma de fazer com a gente mesmo. E hoje a TOTS é uma empresa muito grande, assim, hoje eu trabalho na TOTS Goiânia, o sistema é o Intor e vários outros braços do Intor, mas a TOTS tem o Proteus, que está em São Paulo, tem o TOTS Moda, que está no Paraná, e assim, a integração da empresa, ela é muito grande, e como por estar no ar, eu acabo conhecendo mais pessoas, mais departamentos do que se eu tivesse só no squad. O squad, quando eu falo, é um time de vendas. O time de vendas é responsável pelo produto de vendas, ele tem um PO, ele tem um CME, e é isso. E aí uma frase aqui do Pierre Bourdieu, que o Clóvis de Barros fala bastante, que é a questão de assim, falar da gente. Eu falar de mim, falar bem ou mal, não tem tanta relevância quando alguém que eu sinceramente não está no meu círculo falar de mim. Então foi assim que eu consegui o emprego na Ciagro e foi assim que eu consegui o emprego na TOTS. Então é muito importante a parte de conexão mesmo, de ter, fazer o network, de manter relações e participar de eventos, sabe? E acho que é isso. Hoje, tá, só para o futuro, né? Eu falei de mim até agora. O futuro, eu estou fazendo ciência de dados pela Faculdade Metropolitana, isso é um MBA, e engenharia de software também, que é um MBA. Terça-feira agora, eu fiz a minha primeira aula didática, que é uma aula de teste, numa banca da Faculdade Afonciano, aqui de Goiânia, de Trindade, na verdade. Estão precisando de um professor lá para dar uma matéria de desenvolvimento mobile. Então, me chamaram para eu dar essa aula. Então, foi a minha primeira experiência numa sala de aula, numa faculdade, dando uma aula, montar um plano de aula, dar uma aula didática, foi, assim, bem desafiador. E hoje, né, assim, além disso, estudo bastante a questão de DevOps. É uma área que eu gosto muito de executar ferramentas aqui o tempo inteiro e executar e configurar. Cloud e, né, aí as LLMs que estão no momento. Recomendo muito que, pelo menos, entendam e utilizem ou aprendam a realizar prompts corretamente, porque talvez desenvolver e criar e tal, às vezes a gente tem uma certa restrição orçamentária para, às vezes, cozinhar um modelo para a gente. Mas tem os fine tuning que pode ajudar e tal, e é sempre bom a gente estar nessa onda, sabe? Então, nós, como, vamos dizer, cientista da computação, nós recebemos muitas perguntas, entendeu? Desde do primo que pede para a gente hackear o Facebook, até o nosso gestor master, que tem doutorado e tererê, e às vezes vem perguntar para a gente umas questões assim que você fala, cara, você fez doutorado na onde? Eu falo, não, fiz doutorado nisso aqui, não tem nada a ver com isso. E você não vai me responder, não? Tipo isso. E isso tá antenado com o mercado, né? Então, olha, e ter uma meta assim definida. A minha meta era formar logo, trabalhar logo. Não recomendo esse tipo de meta. Recomendo uma meta, olha, eu quero fazer a faculdade aqui, quero aproveitar a faculdade, mas eu também quero trabalhar na Microsoft, eu quero trabalhar na IBM, eu quero trabalhar na TOTS. Então, beleza, o que a IBM, TOTS, Microsoft está ofertando de vaga? Vai lá, tá lá, todos os sites também tem, trabalhe conosco. Você vai lá, clica lá no Trabalho Conosco, vê lá as vagas. Engenheiro de software, por exemplo. Você vai lá, olha lá, requisitos, C#, Java, AWS, Node, beleza. Copia essa listinha de palavras, coloca lá e fala, eu vou aprender hoje
Node. Hoje não, né? Vou aprender Node, vou aprender Java, vou aprender isso. E quando você formar, certo? Você já vai ter um certo conhecimento para se aplicar nessas vagas. E outra coisa, software livre, contribua. Eu sou péssimo em contribuição. Hoje estou contribuindo mais, porque tem um projeto que veio para reviver o Delphi em si, que é o Horse, para desenvolvimento de APIs REST em Delphi. Então, está assim, pegando fogo. Então, tanto a comunidade quanto as empresas utilizando. Então, já tenho participado mais dessa produção desse sistema em si, que é open source. E, além disso, comunidade. Ah, mas eu moro em Barra do Garça. Moço, tem Telegram, que a galera tá falando do assunto o tempo todo. Tem Facebook, quase. Facebook hoje, assim, a galera mais jovem já não tá usando, é muito, como a palavra é cringe. Mas tem o Discord, tem vários outros que, assim, você vai lá na comunidade, Google Comunidades. O Google tem uma lista imensa, o próprio Google, você consegue filtrar por região e conversar com a galera. Aí tem DevFest Cerrado, aqui em Goiânia tem o Join Community, que junta todas as comunidades, tem o DevOps Community também aqui, que junta a galera, e vai embora. Então a dica mantenha-se antenado, tenha um objetivo, às vezes objetivo de empresa mesmo. Objetivo de empresa, eu quero trabalhar na Meta. O que a Meta está querendo? Hoje a meta é a galera de IA, então foca em IA, vai aprender as ferramentas de IA, aprender os algoritmos, aprender coisas mais aprofundadas, porque vão te exigir mais por você ser cientista da computação. Né? E contribua quando puder. Como que eu vou arrumar o primeiro emprego em Node, em JavaScript, se eu nunca trabalhei com JavaScript, ninguém vai me dar oportunidade. Contribua em qualquer projeto. Traduzindo documentação de um projeto com JavaScript. Seu nome vai estar lá. Na hora que você colocar no currículo, a pessoa olha assim e fala, caramba, você contribuiu com um projeto de JavaScript e tal, vem para cá. Pelo menos você sabe utilizar a Git, você sabe ler o código, você sabe inglês. E, por último, é até o inglês. Eu perdi inúmeras oportunidades por causa do inglês. Oportunidade na IBM, oportunidade até na própria Microsoft, já perdi a oportunidade por causa do inglês. Então, inglês é muito importante para a gente. E eu falo assim, não inglês de leitura, mas inglês de fala mesmo, de conseguir expor suas ideias e apresentar tanto tecnicamente quanto um assunto normal em inglês. E é isso, professor. Algumas perguntas. Talvez foi muito rápido. Eu falei que não ia falar nada e disparei a falar aqui, deu 1 hora falando. Desculpem, gente. Eu agradeço aí. Eu acho que foi interessante, importante sua palestra. Você abordou diversos aspectos aí legais. A gente, como professor, fica contente, né, de ex-alunos que, tanto na parte do mercado quanto na parte acadêmica, aí se deu bem no mercado. Então, novamente, agradecer você aí pela disponibilidade, né, pelo horário. Eu sei que seu serviço é corrido, né? Agradecer você. Agora eu queria fazer para manter a palestra organizada, quem tiver perguntas, vamos fazer a mãozinha aqui para a gente seguir uma ordem, tá? Para não virar bagunça. Eu vou começar, como eu estou conduzindo, eu queria começar com 2 perguntas, ô Ramiro, se você me permite. A primeira pergunta é: se você fosse recomendar para os alunos, para eles saírem da graduação com 3 tecnologias, para eles se dar bem no mercado, quais tecnologias você recomendaria? Essa é a primeira pergunta. Deixa eu fazer a segunda. A segunda é: você já pensou em empreender? Ou você nunca teve essa oportunidade? São as 2 perguntas. Certo, bora lá. A primeira, certo? Hoje, o que está em alta? E o que está precisando, assim, para ontem, sabe? Galera de IA, sabe? Assim, voltado mais para o Data Science. Galera que sabe utilizar o Jupyter Notebook, que saiba pegar alguns dados e traduzir informação de modo que traga alguma inteligência, sabe? Então, utilizar o Jupyter Notebook para gerar gráfico, utilizando Pandas, Python, isso, assim, tá difícil e escasso e sendo brigado a tapa no mercado, certo? A questão de desenvolvimento web ainda assim, não tem jeito, sabe? Desenvolvimento web.
Aí, quais linguagens, quais ferramentas, sabe? Depende muito de onde você quer trabalhar, com quem que você quer falar, qual que é a empresa que você imagina. Então, desenvolvimento web, Python, Java, C# com .NET, tudo isso está, assim, também muito em voga. E a parte também de front-end. A parte front-end, Angular está precisando de muita gente. React está, assim, escancaradamente, assim, você abre o LinkedIn lá e pesquisa, tá com vaga aberta e precisando de gente aberta. E por último, acho que a inteligência artificial mesmo, sabe? Pessoas que sabem utilizar modelos, fazer um fine tuning, saber criar fazer engenharia de dados mesmo, fazendo a limpeza, organizando os dados para fazer um treinamento e resolver um problema real, sabe? Acho que a parte tanto de IA quanto de data science, assim, mais para visualização de dados e trabalho de dados para depois ir para IA, e a parte de desenvolvimento web, acho que as três plataformas, tecnologia que eu recomendaria e sempre recomendo, sabe? Aí depois pode ter desenvolvimento mobile, que está muito, cloud está muito em voga, RPAs, e etc. E aí a última parte, que é a última pergunta, que é empreender, hoje eu empreendo, de certa forma. Eu tenho uma empresa, até com o Éder também, a gente montou uma empresa para desenvolver Android, a gente já trabalha com tecnologias híbridas, a gente desenvolvimento com React Native, então a gente já teve um cliente, né, de desenvolveu, entregou, e aí o projeto tomou outros rumos e eles decidiram fazer a mudança. Aí não sei se eles mataram o projeto, que era uma empresa que trabalhava num nicho e queria um aplicativo para esse nicho, no caso é contabilidade, queria um aplicativo para esse nicho, mas eles não tinham toda a noção de como um aplicativo precisa ser suportado em si. Desde suporte, controle de infraestrutura, manutenção, tudo isso foi entrando com o tempo e eu acho que assustou eles um pouco. Mas está lá, está publicado na Apple Store, na Play Store, e tem a parte web também, que está online. Então, assim, hoje empreendo, não da forma como eu gostaria, sabe? Por que eu falo isso? Porque eu acho que há várias formas de empreender. Tá? Por exemplo, como um desenvolvedor, hoje tem um monte de curso aí. Tá? Então, você pode fazer um curso, um diferencial, entendeu? Empreender na educação. Hoje tem um monte de plataforma que precisa de suporte, de apoio. Empreender como suporte, como apoio, e também como desenvolvimento. Eu já cheguei a trabalhar nessas plataformas de freelance, até quando eu estava aí, na faculdade, configurando CPN, que eu já conhecia, então era o terror da internet na época. Então, configurando CPN e desenvolvimento PHP. É uma linha também, empreender, vamos dizer, no negócio de freelancer. Então, olha, vou estruturar aqui minha empresa para pegar projetos e assim vai. Então, acredito eu que é uma área muito extensa. Hoje a galera está migrando, às vezes, para alguns contratos PJ. Tomem cuidado com isso. Assim, façam bem os cálculos, se compensa, né, nessa questão, contratar CLT ou PJ. Às vezes o PJ tem mais remuneração, mas tem alguns truquezinhos aí que às vezes a gente pode cair do cavalo, e eu recomendo sempre estar bem atento a isso. E é isso. Acho que a resposta vai... Respondido. Vamos para o próximo. O próximo é o professor Thiago. Ele tem uma pergunta aí. O seu Thiago. Luiz, tudo bem? Olha. Está com a audiência até boa, que legal. Satisfeito. Ramires, a gente, na sua época, a gente não tinha tantos estagiários, não sei se você se lembra. Não era uma cultura muito ativa, pelo menos na sua época. Para minha surpresa, quando eu retornei do doutorado, retornei esse ano, eu percebi que a gente tem uma quantidade até razoável de estagiários. Deve ter pelo menos uns 6, 7, para 8 estagiários, né?
que é coisa legal, bacana. E eu trabalho de forma remota em grandes empresas que estão no Paraná, em tudo quanto é. Né? E já que você está dentro de uma grande empresa, eu queria que você passasse uma visão geral desse processo. Você, obviamente, se você já teve contato com isso ou não, sobre essas questões. O que está para alguém que está fazendo. Hoje, todos ela tem uma parceria aqui com o Café Comércio de Goiás e esses sindicatos e instituições aqui que gerenciam a parte de estágios. E nesse mês mesmo, esse mês, novembro, nós estamos em novembro ainda, esse mês entraram 5 estagiários lá. Desses 5 estagiários que estão lá, todos eles estão ali em projetos novos, alguns projetos correntes, mas o que acontece? A TOTS, ela tem uma cultura de promoção de estagiário muito forte. Então, lá, a galera que conseguiu acessar o estágio lá dentro, a maioria deles foram contratados. Assim, teve um caso, nesses 2 anos que eu estou lá, teve um caso que o estagiário que estava lá e acabou o estágio dele, e aí outra empresa contratou ele, e ele foi para outra empresa, aí a TOTS foi lá e contratou ele de novo, entendeu? Eu vejo a parte de estágio, na minha época estava, assim, foi fraco, e talvez a gente também era, sei lá, talvez eu acho que, assim, eu coloco a culpa no aluno, no meu caso, em mim mesmo, de não ter buscado esses caminhos do estágio, mas também a mentalidade daquela época era uma mentalidade mais física, né? Então, assim, tinha que ir para a empresa. E você estando em Barra do Garça, para você ir para a empresa aí de tecnologia, assim, eu não sei nem te falar se tem algum assim bem estruturado, que tenha todo esse processo, porque uma vaga de estágio, eu recebi um estagiário, recebi 2 estagiários quando eu estava na Zeiscam. Então, para a empresa, é um processo, assim, quando é bem registradinho e tal, é muito oneroso, entendeu? Então, a empresa tem que assumir aquele estagiário. Eu, na época, estava responsável pelos 2, então eu assinava documentos que iam para a UFG, onde eles estudavam, porque a UFG fazia o acompanhamento deles, acho que era o Comércio mesmo, que aqui em Goiás, tem alguma coisa aqui de Goiás aqui que coordena isso, e esse pessoal também fazia auditoria, então me perguntava como que eles estavam, e perguntava para eles se a empresa fazia tudo aquilo que tinham combinado. E para mim o estágio assim, já é o trabalho, já é a experiência que você já vai colocar na primeira oportunidade que vai te aparecer. Então, você nunca trabalhou, nunca esteve com pessoas em produção, nunca bateu ponto e a pessoa vai te contratar. E às vezes, assim, por um cargo que mesmo é desenvolvedor júnior, mas é num sistema crítico, por exemplo, saúde. Então, eu vou pegar um desenvolvedor júnior e colocar num sistema crítico, onde já está todo mundo trabalhando ali, a gente já está atrasado, o backlog está lá em cima, eu colocar um júnior aqui que nunca tem experiência nem com gente, fala assim, com gente trabalhando, viu? É complicado. Aí, beleza, você já fez estágio, já é um outro olhar. Então, olha, beleza, já fez estágio, então a exigência é menor, entendeu? Você tem mais liberdade, você já vai estar vivenciando um ambiente de produção. Vivenciar um ambiente de produção é você ver as buchas chegando, você ver clientes reclamando, do nada, algo que sempre funcionou e todo mundo começa a bater cabeça e às vezes você fica assim, e agora? Eu ajudo, eu saio da frente ou eu só choro? Então, vamos dizer, essa experiência já é bem vista para o mercado, sabe? Você fez estágio, você contribuiu em projeto, você fez parte de uma comunidade. Olha, eu organizo comunidade, caravana do Campus Party de Goiânia para todo ano, para o Brasil inteiro, eu era da organização. Caramba, você é da organização, então, olha, você precisou lidar com gente, você precisou lidar com processo, você precisou resolver problema.
Então, essa, assim, experiência, o mercado precisa que você já chegue com ela. Porque cozinhar você ali nos primeiros 6 meses é doído, sabe? E assim, aí a galera fala, já começa até assim, eu estando nas Escan, ela falou, nós não vamos contratar mais estagiário. E isso eu tive 2 excelentes estagiários. Eu falei, você tá doido? Não, mas os caras atrapalham. Moço, os caras atrapalhou 2 meses. Depois os caras começaram a produzir, entendeu? Então, se tiver oportunidade de fazer estágio, faça. Se não tiver oportunidade, continue procurando. Aproveitando o gancho, deu uma cortada aqui na pergunta do Thiago. Eu não sei se ele te perguntou isso, mas eu queria saber se a empresa atual que você trabalha tem programa de estágio ou alguma parceria com universidades locais ou estaduais, federais, para programa de estágio. Sim, tem. Justamente, a pergunta dele foi, o estágio de Goiás tem uma, não lembro o nome do IEL, pesquisei aqui, apareceu. O IEL, IEL, é a instituição que rege os estágios aqui em Goiás. Certo? A empresa pode fazer um estágio separado e BBB? Pode. Mas as grandes que eu conheci aqui, que eu estive presente, que foi a Zescan, a Ciagre e a TOTS, elas vão pelo IEL. Então, lá pelo IEL, eles ofertam as vagas lá, e as instituições que estão vinculadas conseguem jogar a galera que quer ir para um lado ou para o outro. Certo. Uma última pergunta, Ramires, minha. Sim. Você sofreu, principalmente no começo da sua vida profissional aí no mercado, algum preconceito por ter se graduado no interior de Mato Grosso? Sim, não. Mas a cobrança eu acho que foi maior. Entendeu? Certo. Então, assim, a cobrança, eu preciso saber se você sabe. Entendeu? Ou nós estamos com um problema assim, assim, assado. Resolve lá. Sabe? E assim, até no caso que eu falei, né? Falou, mas você não é cientista da computação? Entendeu? Então, galera, você não é cientista da computação? Vai lá e resolve. Certo. Aí, por exemplo, eu estava na empresa há 6 meses, 7 meses. 6 meses, 7 meses, eles jogaram o projeto para mim. Falou assim, ó, monta um projeto aí. Monta um projeto. Isso é desenvolvedor. Mesmo sendo desenvolvedor, conhecendo, dominando cloud, banco de dados e plataforma de desenvolvimento, chegou para mim e falou, ó, beleza, e já gestão de pessoas, faz um projeto para mim que nós vamos migrar, porque a gente não vai pagar mais a licença do Delphi, e a licença é muito cara, e BBB, etc, etc, etc. A gente precisa que roda no Mac. Eu lembro até hoje dos requisitos. Requisito é roda no Mac. Falei, moço, calma aí. Isso não é requisito. Meu requisito é roda no Mac. Falei, então tá bom. Então nós vamos fazer, compra uns Mac. Compra uns Mac, nós precisamos comprar para os Mac. Aí quando foi assim, umas 2 semanas, chegaram o Mac lá. Falei, eita. Falei, gente, você não pediu um projeto? Aí fiz o projeto, e aí já foi um desafio muito grande. Você fazia um projeto, assim, de uma escala onde entra toda aquela questão que eu falei, custo de tudo, entendeu? Todos os caminhos, as garantias que você vai tomar ali, beleza, eu vou migrar para, sei lá, para o Flutter. Não sei se alguém conhece o Flutter, mas o Flutter está maldito no momento que eu digo que a galera assim, está com muito medo, muito receio de continuar seguindo com o Flutter. E assim, eu pego e escolho o Flutter. E daqui 5 anos, daqui 2 anos, perde suporte, para de atualizar, o sistema que está lá morre. E aí? Entendeu? Então, toda essa exigência, sabe? Eu acredito que não veio porque eu, assim, talvez porque eu era do Mato Grosso, ou formei na UFMT no Mato Grosso, mas pelo curso mesmo, ciência da computação. Entendeu? Então, eu tive colaboradores de sistema de informação, tecnólogo em desenvolvimento de sistemas. Os caras chegou lá e assim, bucha, Ramires. Tá acontecendo uma quebra de segmentação
toda vez que o cliente lá vai imprimir um relatório. Você vai lá e fala, pera, não, isso aí é de desenvolvimento, manda o fulano fazer. Não, e ele falou, não dá conta não. E se ele não dá conta, eu vou dar conta. Não, você é cientista da computação. Isso já aconteceu. Então, e aí fui lá, entendi o que era o problema, entendi que eu era o sistema operacional, BBB, resolvido. Ó, galera, era aí a outra parte. O óbvio tem que ser dito, repetido e descrito. O que é óbvio, às vezes, eu não vou perguntar porque é muito óbvio. Às vezes não é, sabe? Às vezes você acha que entendeu, e quando você acha que entendeu, na verdade, você não entendeu. E fazer documentação, hoje, assim, eu escrevo, vamos dizer, 50 linhas de código e 100 linhas no Word, documentando o que eu escrevi, a solução que eu propus, onde que vai impactar, e sai avisando uma galera que quando não precisa, não avisa ninguém. E aí vai fazer commit, você tem que escrever o que foi feito, bate lá na esteira, quebra, aí a esteira, você tem que explicar para a pessoa por que a esteira dela que está quebrando e não é seu código. Aí ela vai entender ou não, vai falar, é o seu código mesmo, aí você tem que arrumar seu código para bater na esteira de novo, e aí vai embora. Então, saibam que será bastante exigido de vocês. Isso é fato. Mas eu vou para o front-end. Vai ser exigido muito de vocês. Mas eu vou para gestão de projeto. Vai ser exigido muito de vocês. Você tinha Agile Master. Vai exigir muito de vocês. Entendeu? Porque vocês vão, além de levar no peito o FMT, universidade, é totalmente diferente. Você estudou na universidade. Eu ia falar faculdade. Outra coisa, ciência da computação. Então, vão exigir, mas o café tá frio. No primeiro momento, o café tá frio, a culpa é sua. E é isso. Beleza, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão? Senão eu vou encerrar a palestra e liberar o Ramires. Só para finalizar, pessoal, minhas redes sociais, meus LinkedIn, Instagram não uso muito, Facebook não uso muito, uso mais o Telegram e o LinkedIn. Se quiser deixar aí o contato no chat, Ramires, acho que fica até mais É fácil. meu nome, 110, vocês me acham em qualquer lugar. Ficarei muito feliz, caso queiram entrar em contato comigo no LinkedIn. Para dúvidas também, se tiver alguma dúvida, pode me mandar, eu respondo. E assim, do LinkedIn eu encaminho para o WhatsApp, encaminho para o Telegram, encaminho. Se tiver dúvida, se quiser uma oportunidade, fala, olha, Ramires, tô terminando aqui o curso, cara, e moro em Goiânia, tô indo embora para Goiânia, não tem uma vaga para mim aí não, sabe? Aí eu vou ver aqui, se tiver uma vaga, eu vou ter o maior prazer de indicar vocês. Primeiro eu vou conhecer um pouquinho, falar, beleza, quem é você, de onde você veio, o que você já fez, entendeu? E aí tem o maior prazer de escrever a carta de recomendação que eles têm aqui, escrever, olha, conheço lá da UFMT, eu estudei lá, sei que o nível de exigência lá é altíssimo, excelentes professores, tá vindo para Goiânia, já me falou que conhece isso, isso e isso, e tá aqui. Então, quando chega lá, o RH vai olhar seu currículo, sua inscrição na vaga, e vai ver se tem alguém que indicou. Se tiver alguém que indicou, no caso aqui em Goiânia é a Denise. A Denise já entra em contato. Eu fiz uma carta de recomendação para uma amiga QA, e ela me ligou, Ramires, eu vi sua carta aqui, Você recomenda essa pessoa como pessoa? A pergunta que ela me fez. Recomenda essa pessoa como pessoa. Isso era com a vaga de QA, que é tester, analista de qualidade. E falei, recomendo e tal. Expliquei. Tive que, além de escrever a carta, explicar por que eu acho que aquela pessoa tinha um feed correto, tanto cultural da empresa, que é uma questão também que as empresas levam muito em consideração, e eu acho que nós, como colaboradores, como força de trabalho, temos que levar muito em consideração não só o fit de financeiro e de ferramenta, mas o fit cultural também. Sabe? Essa empresa aqui, ela tem quase todas elas hoje têm demonstração cultural, qual que é a cultura da empresa, missão, visão, objetivo, e isso você ir lá e bater, isso aqui bate com meus princípios, entendeu? Eu não sei se eu quero trabalhar com sei lá,
logística. E a cultura da empresa aqui, se parece que, sei lá, não está bem definida, então não vai. Se parecer que está errado, parece que está errado, entendeu? Então, isso é muito importante a gente avaliar. E para a questão até de desenvolvimento também, tiver alguma dúvida aí, né, nessas linguagens aqui, ou de design, ou de AWS, GCP, aí isso é nuvem, viu? Nuvem AWS, nuvem Google Cloud, Azure. Azure, se precisar de algum apoio, de algum suporte, eu costumo sim, respondo sempre. Responder e apoiar, e às vezes, assim, nos grupos do Telegram, então é um stack aí que você gosta. Sei lá, eu gosto de Python. Vai lá no Telegram, lá, pesquisa Python. Vai aparecer um monte. Filtra lá direitinho, olha direitinho, com bastante cuidado, que grupo que você está entrando, e se vê que é furada, já saia fora logo, não deixe seu nome em qualquer lugar. E lá, você pode jogar, a galera sempre responde. Eu respondo muito aqui nos de Delphi, nos de React, respondo muito. Do banco de dados, respondo muito. Porque, querendo ou não, você tem que estar disponível, certo? Para ajudar outras pessoas, de tal modo que daqui a uns dias, algum tempo, essas pessoas possam te ajudar. Então, eu acho que é muito importante a gente ajudar sempre, ensinar sempre, apoiar sempre, porque você nunca sabe quando é que você vai precisar ser apoiado. E é isso. Qualquer coisa, me mandem aí mensagem no LinkedIn. Eu não tenho muito esse negócio de dar like, curtida. Sou low profile, quase não apareço. Mas, se precisar de mim, fique à vontade. E eu estou aqui em Goiânia também, trabalho na TOS, conheço a TOS, conheço a Liari. A Liari tem uma parte conexa, conheço um pessoal lá, que já é uma galera mais técnica, mais nova. Então, consigo também ajudar pelo menos a pessoa te conhecer antes de te conhecer lá dentro. E as scans, já na área de saúde também, tenho bastante contato com o pessoal. Então, se precisar... hoje estão trabalhando lá com TypeScript, com JavaScript. Outra coisa, dica super importante da vida, saibam JavaScript. Não gosto, não quero web, não sei o quê. Saibam JavaScript. Qualquer lugar que você chegar com JavaScript e com a garrafa de coca e 2 copos, você está em casa. É que nem ser flamenguista. Você está em casa. E é isso. Te agradeço, Ramires. Então, acredito que os alunos pegaram a dica, né? Contato. Tenham contato. Acho que isso é fundamental ali, principalmente para primeiro emprego e crescer aí na carreira. Então, novamente, agradecer o Ramires, aos professores aí que participaram, aos alunos. E é isso, pessoal. Agradeço mesmo e até a próxima. Valeu, Ramires. Obrigado. Valeu, Ramires. Obrigado. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.